E aí, pessoal? Bom, nesta quarta-feira o mundo perdeu o Diego Maradona, né? O argentino teve uma parada respiratória na manhã dessa quarta e não resistiu. Perto da hora do almoço já veio a confirmação, ou perto da hora do almoço era de Brasília, né? E lá em Buenos Aires já veio a confirmação de sua morte. E claro que esse vai ser o grande assunto do esporte, né, no dia de hoje, talvez até durante alguns dias ainda vai ser um assunto muito falado. E muito para entender muito do que foi Maradona, não é só ver os lances de gol, né? Porque ele como jogador é espetacular, tem um monte de vídeo por aí já há muito tempo, vai no YouTube, dá para achar tudo. Tem DVD, tem um monte de coisa aí do Maradona. Mas para entender a imagem do Maradona, o mito Maradona, tem que entender os seus defeitos. Né? Tem que entender o que ele era com os seus defeitos e como isso fez com que ele se tornasse uma figura tão forte na Argentina e em Nápoles, né? Que são os dois lugares em que assim, a reação a essa notícia é inimaginável para a gente aqui no Brasil. Tá? Eu estava no bate-bola, estava no ar ao vivo na ESPN na hora que veio a notícia, até falei que acho que a única morte de um ícone do esporte brasileiro que chegou minimamente perto do que deve ser a morte do Maradona foi a morte do Ayrton Senna. Pelo que era o Ayrton Senna na época, né, uma figura muito forte, idolatrada. Mesmo assim, acho que não vai ter o impacto que terá, que está tendo e que terá essa morte do Maradona para os argentinos. O Maradona é uma figura com muitos defeitos, digamos, se a gente for fazer aquela análise fria, calculista assim, né? Claro que todo mundo tem os seus, só que os do Maradona eram muito salientes. Né? O Maradona consumiu drogas, foi viciado. Isso ocorre depois dele se aproximar muito da máfia em Nápoles, né, de membros da máfia em Nápoles. Ele já chegou a atirar em jornalista, com bala de festim, mas já chegou a atirar em jornalista. Ele já agrediu a mulher. Vários dessas questões ali envolvem o Maradona. Tá? Então, assim, é uma figura que está longe de ser visto como uma figura perfeita, né? Aquele ideal de, né, esse é um homem perfeito, esse é uma figura que vale a pena você idolatrar, pelo menos numa medição ali mais purista da coisa. Mas isso tornou sempre o Maradona muito humano e fez com que, ainda mais dentro dos argentinos e em Nápoles, isso até o aproximasse das pessoas. A gente muitas vezes, por exemplo, quando vai falar do Pelé e vai de alguma forma querer ver o lado negativo do Pelé, vai levantar questões ali importantes sobre posicionamentos que o Pelé teve, sobre a questão ali da filha do Pelé que ele não quis reconhecer. Todas essas questões ali são levantadas. No Maradona também tem. E do Maradona se bobear tem até mais. Só que o Maradona nunca passou a imagem de ser uma figura asséptica, como o Pelé sempre tentou passar, como o Messi passa, como o Cristiano Ronaldo passa, como até o Di Stéfano passa, como uma figura que se torna como um sujeito que virou uma figura política dentro do Real Madrid. Né? O Maradona nunca passou isso. Ele sempre passou a sensação de ser uma pessoa normal. Né? Quer dizer, como jogador de futebol, um monstro, mas um humano. Né? E com defeitos, com as suas opiniões muito claras, né? Mesmo que você eventualmente discorde das opiniões, sobretudo as opiniões políticas, mas até opiniões sobre outras coisas dele, ele tinha essas opiniões muito claras. Ele era uma pessoa normal, ele não parecia que está querendo enganar alguém, passar uma imagem diferente do que ele é. Né? Ele, quando vai no estádio, ele não é aquele cara que fica político lá no estádio, não, eu sou uma figura assim. Não, ele era um torcedor a mais. Ele até estava no camarote, mas ele torcia pelo Boca Juniors ou torcia pela seleção argentina como se fosse um torcedor a mais ali. E a gente tem várias imagens dele ali em arquibancadas da Bombonera ou de estádios em que a seleção argentina jogava, dele torcendo como qualquer jogador, como qualquer torcedor. Então isso sempre aproximou ele. Né? Então sempre fez com que as pessoas sentissem que ele é mais um. Né? E daí tem a história dele ter surgido pobre e tudo, mas isso é também uma história muito comum, né, no meio do futebol. Mas ele continuou agindo como se ele fosse aquela pessoa. Então isso fez com que todo mundo sempre se identificasse muito com ele. E mesmo com os defeitos. Porque daí a gente vai também numa questão muito, por exemplo, da cultura argentina, em que, claro que na Argentina há contestação também, há gente que contesta um pouco a figura do Maradona, mas em geral é uma minoria. Né? Mas a Argentina tem uma cultura que, assim, eu até falei isso também no bate-bola, o Maradona é como se fosse um tango, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é glorioso, bonito, envolvente, sedutor, também é trágico,
também é triste, também carrega muita carga emocional ali dentro. E o Maradona sempre foi isso. Então o argentino não quer ver no Maradona um ídolo perfeito. Ele quer ver um ídolo que seja como ele, mas que seja uma figura normal que conseguiu transcender e virar algo além daquilo, sem deixar de ser um ser humano comum. Então, quando os argentinos chamam Maradona de Deus, eles não estão só falando do Deus que a gente imagina, assim, do Deus perfeito, onisciente, onipresente, né, desse Deus religioso. É mais como se fosse um Deus grego, né, da mitologia grega, aquele Deus cheio de defeitos ali, né? Se você pegar algum livro de mitologia, você vai ver como os deuses gregos lá aprontavam um monte ali, né? O argentino vê o Maradona mais ou menos dessa forma. Então, assim, é um Deus porque ele eleva a nossa vida dos argentinos, né? Ele eleva a nossa vida, ele fez coisas fantásticas por nós, os argentinos pensando, mas ele tem seus problemas, mas isso é uma questão dele. Tanto que tem uma frase muito comum na Argentina que não importa não importa o que o Maradona fez com a vida dele, o que importa é o que ele fez pela nossa vida, né? Então, assim, deixa de lado a questão os problemas que ele teve, o quanto você possa querer condená-lo por isso, e concentra no, apesar de tudo isso, o que ele fez para melhorar a nossa vida, fazer a nossa estima, nos sentirmos melhores, nos dar alegria, nos dar mais orgulho de sermos quem somos, seja eles como argentinos em relação ao resto do mundo numa Copa do Mundo, seja como torcedores do Boca, do Argentino Júnior, do Newell's Old Boys, dos times em que ele jogou, seja ele como um argentino que saiu de um bairro pobre da grande Buenos Aires e venceu na vida. O Maradona atinge todo mundo. Coisa que, por exemplo, é uma coisa que falta para o Messi, por exemplo, chegar um pouco nisso, né? O Messi é uma figura que, até pelo jeito de ser dele, mais discreto, não fica mais na dele, não fala tanto, tudo. E o argentino cobra isso do Messi. É uma coisa que o argentino cobra, né? Então o Maradona é uma figura muito grande na Argentina porque ele, de certa forma, ele simboliza o argentino, o que é ser um argentino, mesmo com esses defeitos, não, principalmente por esses defeitos. Não que todo argentino cometa os defeitos que ele tem, não é isso que ele cometeu, mas pelo argentino se vê nele. E daí a gente vai para Nápoles, onde talvez a idolatria pelo Maradona até seja maior que na Argentina. Tá? Se alguém quem já foi para Nápoles ou quem tiver a oportunidade de ir para Nápoles, preste atenção nisso também, que se você vai em Nápoles, ter um quadrinho ali, num canto, um quadrinho do Maradona com a camisa do Nápoles, assim, parece que está quase na Constituição Municipal de Nápoles. Se vai em Nápoles, é muito comum em estabelecimentos comerciais, lojas, mesmo lojas como restaurantes ali, tem um quadrinho do Maradona usando a camisa do Napoli. Ele é uma figura muito importante para o orgulho napolitano. Porque Nápoles é uma cidade no sul da Itália, muito populosa. É uma cidade, acho que é a quarta maior cidade da Itália, né, mais populosa, só perto de Roma, Milão e Turim, se não me engano. Mas é uma cidade muito populosa, mas que tem muito mais diferenças sociais do que Milão, do que Turim, mesmo do que Roma. Né? Então é uma cidade mais pobre, é uma cidade com diferenças sociais muito marcantes, é uma cidade que até assim, se você caminha nela, assim, ela não vai estar tão bem cuidada, como você vê em Milão, por exemplo, que nem é uma cidade tão deslumbrante do ponto de vista de arquitetura antiga, sei lá o quê, mas é uma cidade muito mais bem cuidada, muito mais rica. Nápoles você não vê isso, né? Nápoles tem uma região chamada Spaccanapoli, que é uma região em que muito apertada, de casas muito apertadas, assim, que lembra quase uma comunidade aqui no Brasil. Tá? Então, assim, Nápoles é uma região com várias dessas questões. E o napolitano sempre sofreu muito preconceito das pessoas do norte da Itália. Porque as pessoas do sul como um todo, e o napolitano como símbolo disso, sempre sofreu muito preconceito das pessoas do norte da Itália. Porque é pobre, porque o sotaque napolitano é um sotaque mais ridículo, porque isso, aquilo. Um monte de coisa porque os napolitanos têm um termo que se usa muito na Itália. Né? Eles não têm a mentalidade industrial do norte da Itália, eles têm uma mentalidade ainda rural, né? Como se isso fosse algo inferior ali, né? Então, como se ter uma mentalidade industrial, porque na verdade você é de uma região mais industrializada da Itália, que é o norte, faz de você uma pessoa melhor e mais evoluída, mais primeiro mundo, enquanto Nápoles é terceiro mundo. E existe até termos mais preconceituosos ainda, que o pessoal do norte da Itália chama o pessoal do sul da Itália de terrone,
E que Terrone por causa de terra, assim, né, de cor de terra, assim, e principalmente de norte-africanos, né, querendo dizer que lá não só não é Itália, como é a África, como se ser África também fosse um problema. Aí é um duplo preconceito, né, de não considerar um napolitano um italiano e de considerar que ser africano é um problema por si só. Mas é toda essa carga de preconceitos que os napolitanos recebem. E a sua chegada do Maradona lá já simbolizava muito, porque o Maradona, quando ele estava no Barcelona, era um jogador que estava brigando ali para ser visto como o melhor jogador do mundo, né? Havia uma discussão quem era o melhor jogador do mundo, o Maradona, o Platini ou mesmo o Zico, né? E quando o Maradona vai para o Napoli, é um negócio assim, como assim o Napoli contratou o Maradona? Como assim o Napoli, que é um time que tem uma torcida fanática, tudo, mas era um time regional, né? Um time que nunca tinha tido grandes conquistas, só a Copa da Itália, de repente contrata um dos melhores jogadores do mundo? Como assim? Tem alguma coisa esquisita. Era como se um time, sei lá, sei lá, um Valência hoje, ou talvez talvez o Valência, talvez o Betis na Espanha, contratasse o Cristiano Ronaldo do nada, sabe? Então era esquisito ali, né? É uma coisa até meio estranha, a transação em si foi uma coisa estranha. Então, pro napolitano, só a chegada dele, ele falou: nossa, Napoli virou grande, Napoli ficou forte. O Napoli, Nápoles, né? A cidade ficou grande, ficou forte. O time Napoli ficou grande, ficou forte também. De repente virou um time relevante. Será que vamos conquistar alguma coisa? Então, só isso já injetava uma questão de orgulho ali, de que o Napoli e a cidade de Nápoles foram capazes de atrair um dos melhores jogadores do mundo, e talvez o melhor jogador do mundo. E em Nápoles, ele se torna o melhor jogador do mundo, porque a partir dali ele entra na melhor fase da carreira dele, que culmina em 2 campeonatos italianos e uma Copa do Mundo. E ele jogou demais nesses 3 títulos e em outros torneios também, ali no meio do caminho, ele também joga demais, né? Então, ele é um cara que faz com que uma região da Itália que sempre se viu diminuída, vítima de preconceito, de repente se visse protagonista, começasse a ganhar. Tanto que principalmente ganhar da Juventus, né? Porque quando ele chega é justamente quando está acabando um período de hegemonia da Juventus, da primeira metade dos anos 80, né? Que a Juventus fica ali brigando com a Roma do Falcão, mas a Juventus do Platini em geral acaba prevalecendo e ganha uma Champions League, uma Copa dos Campeões, né? Na temporada 84-85, que foi justamente a primeira temporada do Maradona no Napoli, quando o time ainda estava se montando, né? Depois a Juventus começa a ter uma queda e o Napoli começa a surgir como força, né? E o Napoli vai ganhar o título na temporada 86-87. E um jogo muito simbólico para os napolitanos é uma vitória do Napoli sobre a Juventus, em que o Maradona faz um gol de dentro da área, numa falta em 2 lances dentro da área, em que ele faz uma coisa que parece impossível. Ele pega a bola embaixo, se ele consegue fazer a bola passar por cima da barreira e entrar no ângulo, mas parece impossível você conseguir fazer um chute com aquela trajetória ali, que o Maradona conseguiu, porque estava muito próximo, a distância pro gol era muito pequena, a cobrança foi dentro da área, né? E ganhar da Juventus era muito importante, porque não só a Juventus era muito poderosa, mas como a Juventus é o time de mais torcida em toda a Itália. E, inclusive no sul da Itália, a Juventus é muito popular. Então, no sul da Itália, em Nápoles, todo mundo torce pro Nápoles, mas você não precisa ir muito pro interior para já achar torcedores da Juventus ali no meio. Por quê? Porque muita gente na era de grande industrialização da Itália, no começo do século XX, saiu do sul e foi morar no norte, muitas delas em Turim, que é uma cidade muito industrial. Por exemplo, a sede da Fiat, né, o T da Fiat, da sigla Fiat, é de Turim, né? Então muita gente foi trabalhar em Turim e depois voltou para o sul. Mas ele voltou já carregando a paixão pela Juventus. Então a Juventus se tornou um time muito popular no sul da Itália. Então ganhar da Juventus era simbólico. Você ali do sul estava ganhando do time que está querendo conquistar aquele espaço ali, né? E dá para fazer uma analogia muito fácil com o futebol brasileiro. Se você está ouvindo aqui, você consegue imaginar uma analogia com o futebol brasileiro. O que representava, então, ganhar da Juventus. E o Napoli ganha da Juventus e tem um período ali em que ele ensaia uma hegemonia, dividindo ali com o Milan dos holandeses, né? Daí tem um período, inclusive, de 4 campeonatos italianos, né? 86-87, 87-88, 88-89 e 89-90, em que o Napoli ganha 2 títulos italianos, o primeiro e o último ano dessa série, e 2 vices, né? O que era espetacular, porque o que representava o futebol italiano naquela época era muito maior do que, talvez até do que a Premier League hoje. Então,
o Napoli, esse time que nunca tinha conquistado nada, só brigava por vez ou outra, tinha ganhado 1 ou 2 Copas da Itália, de repente aparece ali, ganha uma Copa da Itália, mas ganha 2 campeonatos italianos, ganha uma Copa da UEFA, e o Maradona foi o cara que basicamente fez aquilo. O time não era grande coisa e foi ficando no período, né? Depois contratou o Careca, vai contratar Carnevale, vai contratando outros jogadores, né? O alemão, vai ficando bom com o tempo. Mas ele não era um time grande coisa assim quando o Maradona chega. Tanto que a primeira temporada do Maradona no Napoli não é muito boa. Ele joga muito, mas a temporada em si não foi muito boa. Então, ele foi o cara que fez a cidade de Nápoles, que tem todos esses problemas sociais, econômicos, é vista com preconceito pelo resto da Itália, virasse protagonista, subjugasse Milão, subjugasse Turim. Tanto que nas semifinais da Copa de 90, quando cruzou Itália e Argentina, coincidentemente em Nápoles para jogar, o Maradona faz uma campanha para os napolitanos torcerem por ele e não torcerem pela Itália, né? Porque fala, pô, eles ficam o ano inteiro dizendo que vocês não são italianos e agora vocês vão torcer pela Itália, torce para quem está com vocês sempre. E no caso, ele, Maradona. No final das contas, a torcida napolitana torce pela Itália, né? Mas ela tem um constrangimento, existe um respeito ao Maradona, né? Mas a torcida, eles acabam ficando com o lado italiano e torcem pela Itália, mas com constrangimento. E até por isso, quando o Maradona vai jogar a final daquela Copa do Mundo, né? Porque a Argentina ganhou nos pênaltis da Itália, a final daquela Copa contra a Alemanha Ocidental em Roma, a execução do hino argentino é muito vaiada, porque a torcida italiana de Roma começa a vaiar muito o hino argentino, pelo que o Maradona tinha falado, tudo ali sobre a questão de Nápoles, de Itália, tudo, né? E o Maradona fica pistolaço, né? Tem até a imagem do enquanto o hino argentino tá tocando e fica mostrando os jogadores perfilados ali, né, na transmissão da TV, a torcida inteira vaiando, dá pra ouvir bem as vaias da torcida, e o Maradona xingando a mãe da torcida, vai. Dá pra ler os lábios do Maradona falando... Dá para ler muito bem ele falando. Né? Então, é isso que Maradona representa para Nápoles e para a Argentina. Nesses dois lugares, ele foi um redentor, uma figura redentora, e com seus defeitos, porque esses defeitos fez com que as pessoas sentissem que ele era mais um, ele era um deles. Não era uma figura especial que chegou numa nave espacial e veio ali para mostrar e depois foi embora. Não, era um cara como qualquer um, mas que mostrou como os argentinos podiam ser protagonistas, como a Argentina podia ser protagonista, como Nápoles e como os napolitanos podiam ser. Tá? E por isso ele é tão idolatrado num jeito religioso, né, nesses dois lugares, apesar dos seus defeitos. E daí, de novo, repetindo aquela frase, que eu acho que é muito... Ela diz muito... Eu não tô querendo dizer que eu concorde ou não com a frase, tá? Mas que ela simboliza muito o que é esse sentimento dos napolitanos e dos argentinos pelo Maradona. Que não importa o que ele fez com a vida dele, o que importa é o que ele fez para a nossa vida, né? Ou para a vida dos napolitanos e argentinos, tá bom? Bom, então se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Vou deixar aqui do lado aí mais 2 vídeos aí falando da trajetória do Maradona, e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?